Você conhece pessoas de duas palavras? Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. 17 de setembro. Você já conheceu uma pessoa que concordava com quem quer que estivesse conversando no momento? Quando estava com você, concordava com você. Porém, quando estava com alguém que tinha uma opinião diferente, concordava com ele. A opinião dessa pessoa mudava tão rapidamente que quase o chocou. É muito difícil criar confiança em uma pessoa como essa, porque você nunca sabe se a opinião dela é realmente igual à sua ou se ela está apenas concordando com você pela frente, até poder se virar e discordar pelas suas costas. A falta de integridade desse tipo de pessoa torna difícil construir um relacionamento significativo com ela. Mesmo que eu nem sempre goste do que os membros de minha equipe de ministério dizem ou pensam, a honestidade deles é muito importante para mim, porque garante relacionamentos confiáveis. No dia em que um membro da equipe me diz uma coisa e em seguida vira as costas e diz outra a um colega de trabalho, minha confiança naquela pessoa é rompida. O apóstolo Paulo chamou esse tipo de pessoa de língua dobre. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. A palavra grega para de língua dobre é dilogos, compostas pela palavra di e logos. Di significa dois e logos significa palavras. Quando combinadas, formam a palavra de logos, que poderia ser literalmente traduzida como de duas palavras. É a imagem de um homem ou uma mulher que diz algo a uma pessoa, mas algo diferente a outra. Explicando melhor, pessoas como essa são inconstantes no que dizem. São tão indecisas que sua opinião está em constante flutuação, dependendo de com quem estejam falando no momento. Isso normalmente indica que essa pessoa é uma bajuladora. Por querer que todos gostem dela, concorda com quem está no momento. Esse é um grave defeito de caráter. De fato, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, nos proíbe de dar a esse tipo de pessoa qualquer lugar importante de liderança no ministério. Trata-se também de um princípio que deve ser levado em consideração ao se procurar um possível líder em qualquer igreja, empresa ou organização. A honestidade é necessária para que possa ser construída confiança entre líderes e liderados. É obrigatória nos casamentos, nas amizades e nas relações entre empregadores e empregados, ou entre um pastor e seus líderes. Se um relacionamento de longo prazo deve ser construído, a confiança não é opcional, é essencial. Se há em sua igreja, empresa ou organização uma pessoa que muda constantemente o que diz, dependendo de com quem está no momento, eu o exorto a não promover essa pessoa a um papel de liderança. Ela não demonstra o caráter exigido dos líderes. Ser sincero nem sempre é fácil. Frequentemente é muito difícil. Porém, a honestidade é o caminho mais claro e mais nobre. O desafio que enfrentamos é aprender a falar a verdade em amor, como nos ordena Efésios capítulo 4, versículo 15. Aprendi que a verdade não é tão difícil de ouvir. O modo como a verdade às vezes é falada é que pode ser difícil de ouvir. É muito mais fácil ouvir a verdade se ela estiver misturada com amor, paciência
e compreensão. Penso que você sabe que a água gelada jogada em seu rosto não é muito agradável. De fato, pode ser uma experiência tão perturbadora que talvez você seja tentado a jogá-la de volta. Então, quando você estiver falando a verdade a outra pessoa, peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a saber como expressar a sua opinião de uma maneira respeitosa e não ameaçadora. Em Efésios, capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo nos ordenou: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Em grego, o tempo verbal da palavra fale aponta para um ato habitual. Sendo assim, Deus quer que você desenvolva o hábito de sempre dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade, e que Deus o ajude. Se você for responsável por concordar com quem quer que esteja conversando no momento, é tempo de pedir ao Espírito Santo para ajudá-lo a superar essa fraqueza. Se a sua opinião for solicitada, certifique-se de falar exatamente aquilo que você pensa e em que acredita. E, antes de falar, ore por graça para falar a verdade com bondade. Após dizer aquilo em que você acredita, sustenta o que disse. Se, mais tarde, decidir que estava errado, vá até a pessoa com quem você falou, seu pastor, chefe, amigo e assim por diante, e diga-lhe que você mudou seu posicionamento. Essa pessoa irá admirar a sua honestidade. Por outro lado, se você disser algo a uma pessoa e depois der as costas e disser algo diferente a outra pessoa, a primeira não entenderá o seu comportamento. Ela irá vê-lo como um hipócrita, em quem não se pode confiar, como alguém de língua dobre. Porém, e se você for o líder, pastor ou empregador de alguém que trabalhe, que muda constantemente o que diz, dependendo de com quem está falando? Nesse caso, siga as palavras de Paulo. Não promova essa pessoa a um nível de responsabilidade mais elevado até esse hábito ter sido rompido. Não imponha as mãos sobre uma pessoa de língua dobre. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, perdoa-me pelas vezes em que tive duas caras e língua dobre, dizendo coisas diferentes a pessoas diferentes. Após ler a pedra preciosa de hoje, percebo que é errado agir assim com quem tem autoridade sobre mim. Eles precisam ter a certeza de que estou sendo sincero com eles e agora vejo que lhes dei motivo para duvidarem de minha palavra. Perdoa-me e ajuda-me a vencer esse grave defeito de caráter em minha vida. Espírito Santo, ajuda-me hoje a desarraigar de minha vida essa tendência a ter língua dobre. Ensina-me a falar a verdade habitualmente. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, você conhece uma pessoa de duas caras e língua dobre? Você a viu oscilar em suas opiniões dependendo de com quem estava naquele momento? De que maneira esse comportamento inconstante afeta a sua opinião acerca dessa pessoa? Você é culpado de ter língua dobre? Você disse uma coisa ao seu líder e depois, pelas costas dele, disse algo diferente às pessoas da igreja, empresa ou organização? Se a sua resposta for sim, o que isso revela a respeito do seu próprio caráter? Como você deve ajudar a corrigir uma pessoa de língua dobre? Você pensa que deve ignorar a desonestidade dessa pessoa ou confrontá-la em amor e tentar ajudá-la a corrigir esse defeito de caráter em sua vida? Curte